Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Gerry Dutra. Ele que é graduado e mestre na área de informática e atua hoje como professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na cidade de Pato Branco. Gerry, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios, contar um pouco sobre a tua história, falar de tecnologia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sinara. É um privilégio estar aqui conversando contigo, é um privilégio estar conversando sobre tecnologia, sobre inovação com o Brasil todo, né, aqui no Sala de Entrevistas. Então, muito obrigado pelo convite e espero estar desmistificando ainda, né? A gente fala em 2024 ainda em desmistificar inovação, em desmistificar tecnologia, porque ainda se tem muitos mitos, mas é muito importante que as pessoas cada vez façam mais parte disso, que são muitas ferramentas que transformam o nosso cotidiano, que fazem com que nós sejamos pessoas mais ativas e principalmente que nós consigamos utilizar recursos para termos mais qualidade de vida. Na essência, a ciência, a tecnologia e a inovação é isso. É que nós utilizemos recursos, que nós possamos fazer a manipulação de uma forma que seja mais apropriada para que nós tenhamos benefícios para nós e para a sociedade. E como que começou esse teu interesse pela tecnologia? Em que ano começou? E você já via esse mundo que vinha tecnológico? Porque não tinha como não, né? Isso é muito interessante porque nós, precursores aí da tecnologia, eu posso falar que aqui na minha região, aqui no sudoeste do Paraná, quando eu comecei, ainda se tinham muitos, imagina, eu estou falando de agora, né, ter computador era uma raridade, o computador custava o valor de um carro. Sim. E laboratórios praticamente ainda existiam. Quando eu fiz faculdade, grande parte dela, eu fiz todos os trabalhos, eu fazia na mão, não tinha um computador para poder fazer os testes. E isso foi lá na década de 90, né, e eu sempre tive muita afinidade com a área de exatas. Antes de fazer faculdade de informática, eu fazia faculdade de matemática. Eu sempre gostei dos números, dos cálculos, sempre tive uma facilidade com isso. E também gostei sempre muito da parte de gestão. Sempre consegui me relacionar muito bem com as pessoas. E aí eu ficava pensando, né? Puxa vida, o que eu quero para a minha vida? E aí, quando vi alguns amigos fazendo faculdades aí da área de informática, pensei, é isso mesmo que eu quero. E aí comecei e me identifiquei muito, fiz muitos amigos e já fui, durante a faculdade mesmo, como é natural, hoje já é muito natural isso, mas na época ainda eram desafios muito maiores, porque você tinha que vencer a resistência das pessoas entenderem que aquilo ia ser efetivo, porque o investimento era muito alto. Sim. E você sabe, né, Sinara, quando se começa um trabalho, infelizmente, tem muitas pessoas que não são confiáveis. E aí, um investimento errado de um valor significativo, fechavam-se muitas portas. Mas eu tive a felicidade de logo na faculdade já ser contratado por um colégio para, na época, implantar um primeiro laboratório de informática de um colégio de toda a região. Eu também tive a felicidade de, ao terminar a minha graduação, que foi em 1994, na própria, ainda na época era a Cefet, né? Hoje o TFPR, né? Muito interessante porque eu terminei a graduação, eu fiz concurso para professor no mesmo ano que eu terminei e eu fui aprovado. Então, em 95, eu era professor de duas disciplinas que eu era aluno em 94. Então, sempre fui fazendo parte do meio e graças a Deus, a gente sempre teve muitas pessoas que acreditaram nisso e que se envolveram, que geraram empresas, que geraram muitas oportunidades e isso foi se disseminando. E é muito interessante porque se nós pegarmos hoje a cidade em que nós estamos aqui fazendo a gravação, né, a cidade de Pato Branco, no sudeste do Paraná, é uma cidade que ela é reconhecida como a capital paranaense da tecnologia e da inovação. Uma cidade em que aproximadamente 15% da população trabalha diretamente com ciência, tecnologia e inovação, que são salários diferenciados, são pessoas que têm
um nível educacional diferenciado. E nesse movimento da inovação, o mais interessante, e isso também era um grande motivador para eu fazer parte da área, é que você traz junto com esse movimento uma série de coisas muito positivas. E a principal o principal, na minha opinião, é essa mensagem do protagonismo ao conhecimento. A importância que as pessoas precisam dar para a educação, para que elas possam fazer parte desse meio, mas principalmente, né, que elas venham fazer parte da construção de uma nova realidade. Sim. Né, da inquietude para que você esteja permanentemente inovando. Porque você falou de toda essa história, né, da tecnologia que você passou e conviveu, né? Porque eu também, quando eu fiz faculdade nos anos 2000, em 2000 eu fiz a minha faculdade, eu só tinha computador na biblioteca. Não existia celular, nós falávamos em orelhão, de orelhão, né? Então, o boom da tecnologia foi de 40 a 20 anos, né? Até a própria pandemia também ajudou com isso, né? E a gente vê aquelas cidades na China, né? Que são as cidades inteligentes, né? Que tem o quê? 100 anos e aquela grandiosidade, né? Que são as cidades inteligentes. E que é isso, eu acho que é o que os cidadãos esperam das suas cidades, né? Cidades que conectem os cidadãos, né? E que tem essa mobilidade urbana, né? Que é uma coisa que a Pato Branco vem buscando isso, né? Que é esse estilo de cidade inteligente. É isso que você... Olha, você falou da China, fazer um parênteses aqui para fazer um comentário sobre isso. Eu acho que é muito interessante as pessoas também perceberem que esse movimento de inovação ele é muito rápido. Porque tem 100 anos uma cidade... Então, a gente não pode perder tempo. Eu estive na China em 2017. Ah, já chegou aí? Sim, eu estive lá em Hong Kong, em Shenzhen, em Macau, em uma série de cidades. Nós vamos pegar o exemplo de Shenzhen, que é uma cidade que em 1980... Estamos falando em 1980. Era rural, né? Ela tinha 5 mil habitantes. Uma vila de pescadores de 5 mil habitantes. Hoje, ela deve ter aproximadamente 15 milhões de habitantes, mas com 15 milhões, o PIB de Shenzhen, ele deve estar hoje na casa de aproximadamente 80% do PIB do Brasil todo. Uma cidade extremamente tecnológica, uma cidade extremamente inteligente, que... as pessoas se desenvolveram muito. Se teve muito incentivo do governo para que aquilo se tornasse o que é hoje. Então, esse movimento que Pato Branco também experimenta há muitos anos, né, ele fez, né, ele teve momentos assim de picos, momentos que teve um destaque assim, regional e posteriormente nacional e até mesmo internacional. Né? Nós temos grandes marcos aqui em Pato Branco. O TFPR, né, o Cefet, o TFPR são grandes marcos. Os parques, o CETIS, que foi o primeiro ambiente de tecnologia, também é um grande marco. Incubadoras, parque tecnológico, até mesmo de ter a primeira Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Paraná em um município na época, né, de menos de 90 mil habitantes. Essa jornada, essa aproximação, poder público, meio acadêmico, empresariado, para que você tenha as condições de que esses ecossistemas, de que as cidades inteligentes elas aconteçam, é extremamente importante. E acontece em um ritmo muito acelerado. Certo? O que não pode é ficar com discussões, com coisas assim que sejam pessoais. Setores que você tem, né? você ter divisão. Para que você tenha esse projeto, isso tem que ser um projeto de visão de futuro de um município, de uma região, de um estado, de um país e assim sucessivamente. Certo? Se a gente estava falando da China, a China é um projeto já de país. E os resultados que eles alcançam, aí como você citou na pandemia, né, todo mundo viu a dependência que o mundo tem da China. Dependia de produtos, dependia de componentes, dependia de tecnologias, um monte de coisas. E aí agora todo mundo, assim, digamos assim, acordou para isso. Pensou, meu Deus, nós precisamos fazer esses movimentos também. E Pato Branco é um grande exemplo. Pato Branco pode, né, voltar a ser essa grande referência também. E precisa que as pessoas se envolvam, o poder público dê as condições, as instituições ensinam e principalmente, esse é um grande mito que precisa ser quebrado. Quem precisa puxar todo esse movimento é o empresariado.
Viu, Jair? E como que você vê a tecnologia como auxílio para a mobilidade urbana? Porque nós sabemos que aqui na cidade que nós moramos, o trânsito é péssimo, né? As pessoas chegam a parar o carro no meio da rua e descer para entrar no estabelecimento porque não tem onde estacionar. Então, como você vê a tecnologia sendo usada como uma ajuda para isso? É uma questão assim bem delicada, a questão da mobilidade precisa ser repensada muito. Porque aí, na própria, desculpa eu te interromper, porque na própria cidade de Shenzhen, eu não sei falar, eles têm os parques, né, que é por parte do rosto, você vai lá, facial, né, abre o armário, você deixa, as pessoas estão cada vez andando mais a pé, né, falou que não dá, geograficamente aqui em Pato Branco já se torna um pouco inviável. Eu fiquei... isso mesmo. Tem os trens por Esse conjunto de componentes ele é muito importante. Lá seria mesmo, viável aqui? Em 2017 já tinha a história das bicicletas elétricas, que eu fiquei surpreso, porque eu vi lá, assim, passeando, caminhando numa rua lá, tinha uma árvore e tinha uma bicicleta. Eu pedi para o menino, olha, por que isso aqui? Aí o menino explicou. Não, você pega... Você vai até o lugar e você deixa... Com cartão. Você deixa ali, a pessoa vai pegar, vai fazer a sua identificação, vai pegar e vai para outro lugar e está tudo certo. Então, todas essas alternativas, elas precisam ser estudadas. Aqui em Pato Branco mesmo, a gente ainda... Nós precisamos pensar na questão do transporte, então, o transporte público, ele precisa ser melhorado, a gente já precisa... Nós já deveríamos estar tendo ônibus elétricos, nós estamos com o nosso terminal urbano parado, né, que é uma realidade bem local, mas de ter um terminal que ele agilize, mas de ter a condição para que nós tenhamos outros meios, né, outros meios, que o Brasil ainda tem esse mito, mas a cidade é pequena, eu não posso ter um trem, um metrô, alguma coisa, ou mesmo, principalmente as ciclovias, como você falou, andar a pé. Andar a pé porque as pessoas querem isso, né? É até uma Elas questão de querem saúde. se mover, né? Agora você precisa dar as condições. Você precisa dar as condições e aí vem muito da participação. De novo, o poder público não pode ser isolado. O poder público precisa ter bons institutos de pesquisa, bons ambientes de pesquisa, boas empresas, para que a gente possa fazer essa viabilização de parcerias públicas-privadas, para que você possa, vamos colocar um serviço de mobilidade urbana mais efetivo para os ciclistas, vamos fazer... Então, como que a gente pode fazer isso? A gente precisa juntar, porque o poder público sozinho não consegue. Porque os grandes centros não andam, mas as pessoas não têm mais carro, né? Os carros são só por aplicativos, né? A tecnologia trouxe esse benefício, né? E os profissionais de tecnologia, eles têm essa mentalidade. Vou citar um exemplo aqui. O meu filho é programador. Meu filho é programador, trabalha home office, mas eu tenho outros 3 sobrinhos que moram em Curitiba, né, que os 3 não têm carro. Eu também lá não tinha Não tem carro, não tem. Eu tenho outros 2 que moram na Dinamarca, os 2 não têm carro. Não é viável. Não é viável, não usam carro, só usam transporte, né, público, só usam ou transporte aplicativo, quando for o caso, mas eles não têm veículo, sabe? E aí é tudo uma questão de conscientização, mas principalmente você tem que ter uma infraestrutura que dê condição de as pessoas estarem fazendo, né, a utilização desses espaços. Que possa usar o transporte público de uma forma, né, que seja confortável, né, gente? De novo, vou pegar o exemplo do transporte na China. Eu usei, olha, veja só, eu usei metrô, eu usei trem, eu usei ônibus, eu usei uma espécie de lancha gigante para ir de Hong Kong até Macau. A gente foi numa lancha gigante lá, que andava numa velocidade impressionante, mas que tinha lá 200 pessoas. Então, tudo concentrado e tudo extremamente eficiente. Para você ter uma ideia, em todos eles, você tinha, assim, um indicativo de tempo. Até em elevador tinha isso. Quanto tempo que ia demorar? Tipo, a gente foi num prédio lá, que era de 100 andares, quando a gente entrou, tinha lá o número 60. Eu pedi para a sensorista lá, que ela falou, não, quando isso aqui quando zerar é porque a gente vai chegar. Então, eles são muito metódicos. Então, para você, o teu ônibus, você sabia exatamente a hora que você ia chegar, o teu metrô, exatamente a hora que você ia chegar, o teu barco, exatamente a hora que você ia chegar, sabe? Então, é uma questão, assim, de qualidade do serviço.
E isso é uma questão que ecossistema de inovação, tudo sempre busca de você fazer uma entrega de coisa de muita qualidade. Eu sempre falo uma coisa, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito. Você tem que fazer com que tenha a satisfação do usuário, né? E as pessoas percebam que aquilo vai fazer, além de ele estar dando uma contribuição, que ele não vai estar pagando um preço extremamente alto por aquilo. O preço no sentido financeiro e também no sentido do desgaste, às vezes de perder tempo, de se incomodar e assim por diante. Não tem mais como a gente fugir disso, né? A tecnologia está aí para nos ajudar, né, Gerry? Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após os comerciais com essa conversa sobre tecnologia. Fiquem conosco.